O Liu Zen tinha um problema. Um não, vários. Então bora voltar no tempo pra tentar entender. Ele nasceu dia 6 de setembro de 1996 e ele teve uma infância 13. Primeiro que a família vivia se mudando de motel pra motel porque não tinha grana pra pagar uma casa. Não só isso, ele também tinha uma irmã mais velha que era viciada em meta e um irmão mais velho que vendia umas paradinhas e hoje em dia tá na cadeia por quase apagar uma pessoa. Já o pai e a mãe dele é outra história. Eles sempre acreditaram muito no filho e sempre deram muito apoio pro moleque. Por conta do pai e da mãe dele, ele consegue enxergar a infância que ele teve como uma parada boa. Inclusive ele até fala, cara, se não fosse pelo meu pai, eu jamais ia ser musicista. Ele tinha milhares de discos, desde Bob Dylan a Beethoven. Mas na escola a ideia era outra. Ele tirava notas terríveis e no primeiro grau ele chegou a fracassar praticamente todas as suas classes. E foi ali que ele resolveu abandonar a escola de vez. E nessa época ele fez vários trampos, desde limpar a rua até ser fotógrafo. Inclusive ele queria ser um fotógrafo famoso, ele queria tirar foto de trapstars, de artistas, pá. Só que um dia quando roubaram a câmera dele, ele resolveu mudar de carreira. Ele resolveu começar a fazer rap e ele escolheu o nome Baby NyQuil. NyQuil é tipo um remédio de tosse lá da gringa. Só que nessa época ele já estava desenvolvendo um vício pesado no Zen. Só que quando o amigo trombou ele completamente dopado de Zen, ele falou, maluco, tu não é o Baby NyQuil não, tu é o Liu Zen, parça. E ficou. Em 2016 ele lançou seu primeiro som, Forever, e não demorou muito tempo pro bagulho ficar louco de verdade. Em 2017 saiu o clipe da música Betrayed na Lyrical Lemonade, e isso ia mudar a vida do Liu Zen pra todo sempre. O bagulho foi um sucesso do dia pra noite. De repente o moleque tava em contato com os maiores nomes da indústria, desde o XXXTentacion até o Mac Miller. E tudo parecia que ia dar muito certo pro moleque, só que o que ele não esperava é o mar de críticas que veio depois do seu primeiro CD. Vamos ser bem sinceros, Total Anarchy foi um CD ruim, foi um CD fraco, mano, sem emoção, sem brisa. E a verdade é que a culpa disso é completamente dele, porque se liga, todo mundo que trampou com o moleque falou o seguinte, mano, o moleque não queria gravar, ele não queria ficar no estúdio, ele ficava 30 minutos no estúdio e o resto do dia ele ia pra festa, tomar umas paradas, pegar umas minas, curtir o rolê, é isso. Vou ser bem sincero, eu não culpo o moleque não, porque na idade dele, se eu tivesse os vícios que ele tinha e, mano, chegasse nesse nível de fama, se pá que, mano, eu faria a mesma fita. Mas aí entra outro ponto, porque nessa época ele pegou um hábito muito feio de começar a contar umas mentiras muito nada a ver em entrevistas e culpar os outros pelo seu próprio fracasso. E isso pegou muito mal com a galera. Não só com a galera da indústria, mas os seus próprios fãs também. Só que uma coisa interessante a se falar é que por causa da postura dele, do jeito da hora dele, porque ele, mano, é um ser humano da hora, ele sabe trocar uma ideia, ele é um moleque pra frente, tal. Então era difícil pra rapaziada ficar bolada com ele por muito tempo. Só que conforme foi passando o tempo, ele resolveu ficar focando mais em ser uma celebridade do que fazer música. E todo mundo achou isso muito estranho. Parecia que o moleque tava jogando todo o talento que ele tinha no lixo. Toda essa situação da atenção que ele tava recebendo, do vício que ele tinha e de tudo que tava rolando na vida dele, ele começou a tomar umas decisões financeiras um tanto quanto estúpidas. Ele chegou a gravar um vídeo falando que tava aceitando qualquer publi de qualquer marca porque ele tava quebrado. E no mesmo vídeo ele mostrou que quebrou uma TV com skate porque ele ficou puto da vida, que rasgou umas roupas, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele pegou $130 mil emprestado com o banco pra comprar um G-Wagon, que, mano, no dia seguinte dele ter comprado a parada, ele faz um stories mostrando como ele riscou o carro inteiro com chave e tava chutando a porta do carro, destruindo a parada. Mano, não sei qual que era a brisa. E a parada ia ficar pior ainda em 2017, quando ele tweetou pros fãs dele que, tipo, ele tava num local lá em Los Angeles pra irem lá colar e trombar ele. Só que, mano, na real, dessa vez não foi tanto assim culpa dele. Eu acho que o moleque não tinha noção da própria fama, porque segundo ele achou que só 10 pessoas iam colar. Mas na real, 2.000 pessoas encostaram. E o que que deu? Problema. Ele teve que desembolsar $100 mil de multa, porque foram acionados helicópteros. Mano, teve dano em casas, teve dano em carros, o bagulho foi um caos, foi praticamente uma revolta, mano. E aí ele foi levando porrada atrás de porrada, levando ele mais fundo pra depressão. Primeiro foi a morte do XXX, e 2 meses depois da morte do X, que era o melhor amigo dele na indústria, rolou a morte do Mac Miller, que, mano, era o ídolo dele dentro da música, saca? Tipo, ele começou a fazer música porque ele queria ser que nem o Mac Miller. Depois disso ele falou que não tinha nem mais vontade de fazer música, que não queria saber de nada disso, ele tava entrando numa depressão profunda e tava entrando mais fundo ainda nos vícios dele, mas parece que a morte do Mac Miller por overdose meio que deu uma acordada no garoto. Mas antes disso ele, mano, ficou um bom tempo pagando de vítima na internet, falando que tudo era culpa das pessoas, que o manager dele dava pílulas pra ele, que não sei o quê. E a real é que o manager dele era um cara bem conhecido na indústria, então todo mundo que conhecia o cara falava, mano, esse mano não é capaz de fazer isso que o Liu Zen tá falando.
Então, tipo, meio que era estranha a história que o Zayn tava contando, mas uma fita que o manager dele realmente fez foi tirar o G-Wagon dele, porque o Lil Zayn não pagou a dívida completa, faltava $30.000, e aí o cara falou, mano, eu te devolvo o carro quando você pagar o dinheiro. A presença dele nas redes sociais foi diminuindo cada vez mais e ele lançava cada vez menos músicas. Então ele finalmente tomou a decisão de fazer alguma coisa que ele já tinha tentado fazer antes, mas não tinha conseguido, que é ficar sóbrio. A parada foi uma jornada extremamente difícil. Nos primeiros 2 dias ele chegou a ter 8 convulsões. Ele, mano, passou 2 meses vomitando, suando frio, tendo pesadelo, passando os bagulho mais horrível possível. E hoje em dia ele tá sóbrio há 3 anos, rapaziada, que é uma grande vitória. Ele aprendeu a apreciar mais a fanbase dele e ter carinho pela arte que trouxe ele até o topo, a música. Tanto que esses tempos ele voltou a fazer um som. Ele parece ter uma rotina muito mais saudável hoje em dia e parece que ele tá feliz com as decisões que ele tomou. Inclusive o álbum que ele lançou ano passado, o Diego, mano, que foi um álbum bem pessoal pra mim, é um trampo da hora, foi um bagulho gostoso de escutar, tem músicas muito boas. E parece que agora mais do que nunca ele tá decidido a viver uma vida tranquila e focar na carreira.